Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área. Sejam muito bem-vindos. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento eu não tenho faculdade, nunca nem entrei numa universidade. Espero que isso mude algum dia. E enquanto isso não muda, estamos nós aqui. Para fazer comentários a respeito de Gênesis capítulo 8, certo? Hoje, para mim aqui no meu presente atual, ainda é dia 29 de maio de 2023, às 11 horas e 27 minutos, horário de Brasília. O vídeo passado, muito provavelmente, foi a leitura de Gênesis capítulo 8. Agora eu vou tentar tecer alguns comentários sobre Gênesis capítulo 8. Comentários pessoais, tá? Fulano falou uma coisa, Cicrano disse outra, Beltrano disse outra coisa diferente das 3 versões já ditas anteriormente. Eu pode ser que venha confirmar, refutar ou colocar mais lenha na fogueira. Tá? Lembrando novamente que eu sou leigo em qualquer assunto que haja na mídia ou fora dela, certo? Mas eu acredito que eu tenha alguns pitacos que eu possa acrescentar, certo? Capítulo 8, versículo 1. E Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento, um espírito, sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. A primeira coisa que a gente nota nesse texto é o termo lembrou-se. Deus lembrou-se de Noé e de tudo que estava com ele ali na arca, né? Se lembrou-se, significa que tenha esquecido, né? Eu vou tentar trazer um exemplo prático. Sabe quando você sabe que você tem alguma coisa para fazer e você se lembra exatamente do que você tem para fazer, mas você sabe que não é tempo de fazer ainda? Por exemplo, eu sei que eu preciso ir para casa almoçar daqui a pouco, certo? E eu lembro desse fato, né? Afinal de contas, o estômago não nos deixa esquecer quando precisamos de comer, não é mesmo? Então, ainda que a nossa mente se esqueça, o nosso estômago não se esquece e vai enviar um sinal para o cérebro avisando ele que ele está vazio e que precisa ser preenchido com alguma coisa, de preferência algum alimento nutritivo, né? Significa que você se esqueceu de fato de que precisa comer? A menos que você tenha algum problema muito grave, muito sério de memória, você não se esqueceu de fato que você precisa comer. Você sabe que você precisa comer, mas talvez você esteja sem fome no momento. E você fala, cara, eu tô bem por enquanto, não vou comer agora. Significa que você se esqueceu de comer? Não necessariamente. Aí daqui mais um tempo você fala, puxa vida, agora me bateu fome, agora eu preciso comer. Significa que nesse período de, sei lá, umas 3, 4 horas que você passou sem se lembrar de comida, você se esqueceu de comer? Também não necessariamente. Mas por que você deu esse estalo e falou, caraca, eu preciso comer? É como se você tivesse se esquecido e daí tivesse lembrado, e aí vai se colocar na sequência, no ritual de comer, né? Você vai, sei lá, se você
come na sua própria casa, você vai até o fogão, vai pegar primeiro o prato, depois o talher, depois vai até o fogão, depois coloca primeiro o arroz, depois o feijão por cima do arroz. O contrário disso denota mau caratismo, certo? Colocar primeiro o feijão e depois o arroz por cima. Isso é uma sacanagem. Não faça isso, tá? Isso é até mau caratismo. Eu já provei, já testei e já vi isso acontecendo de fato, tá? Tava no restaurante e... Bom, esse é assunto para algum outro vídeo futuro, né? Eu não vou entrar nesse mérito por agora. Mas o fato é que você não se esquece de comer, necessariamente se esquecer com o sentido literal da palavra, né? Portanto, você não se lembra com o sentido literal da palavra de que precisa comer, a menos de volta que você tenha algum problema muito sério e muito grave de memória. Sendo Deus, e não tendo ele nenhum problema sério, nenhum problema grave de memória, a gente consegue entender que esse lembrou-se, descrito aqui na Bíblia, não fala a respeito de um esquecimento no sentido de caramba, esqueci, acabei de lembrar, nossa, que zica, puxa vida, e agora? Não é esse esquecimento, como um ser humano se esquece muitas vezes, né? Puxa vida, lembrei do meu aniversário de casamento. Foi ontem e não dei nenhum presente pra minha mulher, por isso que ela tá uma fera comigo. Pode acontecer, né? Fica a dica aí pra você, tá? Não é desse esquecimento que a Bíblia fala aqui. O esquecimento que a Bíblia fala aqui, eu acredito que seja mais pautado no esquecimento tipo esse que eu expliquei em relação à comida, do que um esquecimento mais forte, mais tipo de esquecimento mesmo, tá? E de volta, o próprio Deus estava cuidando de todas as coisas que estavam acontecendo dentro da arca, né? Então não tinha como ele se esquecer de algo que ele estava cuidando atentamente, né? Nesse ponto eu me lembrei de todas as vezes que foram esquentadas ou foi esquentado leite. Você está em cima do leite o tempo todo e você se vira por um momento e quando você volta, você descobre que o leite derramou-se. Como diz o ditado, não adianta chorar sobre leite derramado, mas por mais que você não tenha se esquecido do leite, você se esqueceu do leite, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, eu já volto. Voltando, pegando de volta esse exemplo do leite, né? Você tá o tempo todo cuidando do leite. Alguém te pergunta alguma coisa, você vira o rosto. Quando você volta sua atenção ao leite de volta, você percebe que ele se derramou. Não que você tenha se esquecido do leite, mas você por um momento, por um lapso, você acabou mudando a sua atenção, por qualquer motivo que seja. Por mais que você estivesse de olho no leite o tempo todo, né? Não que você tenha se esquecido do leite, mas você por um lapso de tempo se esqueceu do leite e depois que você voltou a sua atenção ao leite novamente, você se lembrou do leite, certo? Então eu acredito que seja nesse sentido que o texto fala que Deus lembrou-se de Noé. Não que Deus tenha se esquecido de Noé. Eu já citei, não vou ficar me repetindo aqui, né? Vamos lá. E de todo o gado que estavam com ele na arca, de todos os animais, de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento, um espírito sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Por que eu falo um vento e depois eu cito um espírito? Porque é como está na minha Bíblia. Eu vou mostrar para vocês aqui.
E Deus fez passar um vento, um espírito, sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Tá? Eu fiz algo parecido quando eu cheguei aqui nos montes Ararat, no versículo 4, que está aqui embaixo. E no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat, terra sagrada, como você vê aqui embaixo, tá? É por isso que às vezes eu faço uma pausa, falo uma palavra ou uma sentença e depois volto ao texto, porque a minha Bíblia traz textos entre parênteses que fazem parte integrante ou integral do texto, mas que por uma questão da tradução utilizada é deixada meio que de lado, vamos dizer assim, sabe? Ou às vezes é o significado de algum nome, nesse caso aqui, né, o significado de um dos possíveis significados para Ararat, que ele traz aqui é terra sagrada, certo? Tá, e no caso ali, o vento, provavelmente na literatura hebraica estava escrito ruar. Eu não sei pronunciar nada de hebraico, tá? Eu sou leigo, novamente, como eu já disse. Mas eu sei que existe um termo em hebraico, em hebraico, chamado ruar, que na tradução significa espírito, que pode ser traduzido também como vento, certo? E as águas começaram a diminuir. Isso aqui é algo literal, né? As águas começaram a diminuir, né? Capítulo 8, versículo 2: E cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. Existem alguns estudiosos que dizem que, primeiro, o dilúvio não aconteceu de fato. Alguns outros estudiosos dizem que o dilúvio aconteceu, mas foi numa região isolada. Outras fontes de estudo sugerem que o dilúvio tenha sido mundial, global. E outras fontes de estudo sugerem que o dilúvio seja um dilúvio universal, certo? Universal, não sei em que sentido, né? Se no sentido de tipo de o planeta inteiro, portanto um dilúvio universal com o termo universal sendo usado entre aspas, ou se o termo universal utilizado com o significado literal do termo universal, como se tivesse sido o universo inteiro inundado, né? Algumas pessoas vão perguntar para mim: Peter, o que você acha? Você acha que o dilúvio realmente aconteceu? Você acha que é um conto da carochinha? Você acha que é só um relato bíblico que está querendo narrar uma coisa mais profunda, mas que de fato não aconteceu um dilúvio universal? Acho que a gente vai passar para um achismo, né? Agora muito cientista vai dar com a cabeça. Se você é cientista, você talvez nem esteja assistindo esse vídeo, né? Mas vamos lá. Eu acredito na inerrância da Bíblia, certo? Eu acredito que tudo que está escrito na Bíblia, como o próprio Paulo falou na carta aos Romanos, né? Porque tudo quanto desde outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, certo? Então, por mais que você não ache que a história do dilúvio tenha sido real de fato, você consegue extrair uma ou outra informação dali que pode
trazer um entendimento a respeito de qualquer assunto, né? Por exemplo, a gente passou recentemente por uma pandemia e eu acredito que o fique em casa tenha sido algo que a ciência propôs e que de fato deu certo por algum tempo, né? Pode ter detonado a economia, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas isso de certa forma é algo bíblico, esse fique em casa que aconteceu, né? A gente viu que o planeta Terra passou por uma pandemia de águas, né? E para ficarem isolados dessa pandemia, tanto os seres humanos como animais ficaram em casa. Aqui eu uso casa entre aspas porque a casa na qual eles ficaram foi a arca construída por Noé, né? Então, por mais que você não acredite que o dilúvio tenha realmente acontecido, ainda assim a gente consegue tirar lições bastante valiosas e importantes desse relato bíblico, né? Aqui eu citei uma coisa aleatória como exemplo só, né? A pandemia e tal. Mas se a gente for pegar as entrelinhas, muitas outras coisas a gente descobre no decorrer desse texto, né? Coisas que eu talvez nem me lembre ou que nem passe pela minha cabeça, que você talvez saiba muito melhor que eu. E cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. Levando em consideração que o dilúvio tenha acontecido, por mais que tenha sido local ou global, levando em consideração que o dilúvio tenha acontecido, fato é que parte do planeta ou todo o planeta ficou submerso. Alguns estudiosos sugerem que grande parte dessa água veio dos lençóis freáticos, certo? Estourando para cima assim e inundando toda a Terra. Porque de fato existe muita água, né? Nos lençóis freáticos, vamos dizer assim, ou até no próprio oceano, né? A gente vê que as fossas das Marianas, por exemplo, a Terra nas fossas das Marianas está a aproximadamente 10 a 12 quilômetros de profundidade, 11 quilômetros em média, né? 12 quilômetros eu sei que é um pouco de exagero, 11 quilômetros é mais ou menos a profundidade correta, mais ou menos a profundidade correta, 11 quilômetros e alguns metros, enfim, 10 quilômetros para deixar um pouco mais a margem de erro, né, um pouco melhor, 10 a 11 quilômetros. Cara, 10 a 11 quilômetros de água em linha reta já é coisa pra caramba. Eu não sei quantos quilômetros quadrados tem a Fossa das Marianas. Agora imagina quantos quilômetros quadrados e quantos quilômetros cúbicos de água existem nessa parte do planeta. É claro que talvez se tirarmos um pouco dessa água e colocarmos em outro lugar, os 11 quilômetros caem para 9, mas daí 9 quilômetros de água aumentam em outro lugar, né? Digamos que, vamos supor aqui um outro cenário, digamos que tenha havido uma glaciação e parte do planeta congelou e depois houve um aquecimento natural global e todo o gelo dessa glaciação anterior derreteu.
isso fez com que o nível dos mares e das águas em geral subisse. Ok, pode não ter sido tão rápido a ponto de derreter tudo uma vez e inundar tudo, mas fato de volta é que a glaciação acontece e o aquecimento natural global também acontece. Não significa que o aquecimento global não possa ser ajudado pelo ser humano. Sim, é o que está acontecendo desde o século XIX, desde meados do século XIX para o século XX. O ser humano tem lançado na atmosfera muito mais gás do efeito estufa, o que tem feito com que as temperaturas aumentem em geral. Isso aconteceria naturalmente? Sim, isso aconteceria naturalmente. Não significa que o ser humano não tem sua pitada de culpa. Tem. Um processo que aconteceria naturalmente em talvez 1000 anos, 2000 anos, o ser humano tem feito com que esse processo aconteça em 50 anos, 100 anos. Tá, vamos lá. As fontes do abismo profundo. Cerraram-se as fontes do abismo profundo. As pessoas que acreditam na literalidade literal da Bíblia precisam acreditar também que as fontes foram cerradas. Alguém foi lá, pegou um serrote e cerrou as fontes do abismo profundo, porque é o que diz o texto. E cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. É claro que as fontes do abismo profundo não são cerráveis, de fato. São fecháveis, de certo modo, né? Então eu acredito na literalidade da palavra, mas acredito também na anedota da palavra. Acredito que tenha acontecido um dilúvio global. De volta, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. Corre lá nos primeiros vídeos dessa série, onde eu falei sobre Gênesis capítulo 1 ainda, né? E coloquei meu ponto de vista em relação a isso, né? A questão da glaciação é um ponto a ser debatido também. O degelo da glaciação, né? A questão do asteroide que bateu eu vou usar asteroide como um termo aqui, tá? Não sei se é esse o termo correto. Asteroide, cometa, lá em Chicxulub, né? Hoje em dia estão descobrindo outras crateras de asteroides, né? Que devem ter caído mais ou menos na mesma época daquele que caiu em Chicxulub, México, né? Talvez o dilúvio tenha sido algo nesse sentido. Caiu o meteoro no mar, certo? Nessa região de Chicxulub, e em outras regiões do mundo também caiu, né? E aquilo levantou uma névoa de água, de poeira, de várias outras coisas, né? De terra em si. Foi uma catástrofe de nível mundial, de nível global, né? E aconteceu que Deus anunciou que isso ia acontecer para Noé, e Noé construiu a arca, né? Aí há algumas pessoas que vão dizer: nossa, mas isso aconteceu há 66 milhões de anos, na época dos dinossauros, e não entraram dinossauros na arca. Sim, é verdade.
Mas eu acredito que alguns animais tenham sido deixados de fora da arca. Talvez por não terem obedecido a voz de Deus, talvez por não terem obedecido a voz de comando de Noé, assim como milhares de pessoas também não ouviram essa voz de comando. Tá quase acabando a bateria do celular, então provavelmente daqui a pouco vai cortar o vídeo sozinho, certo? Tem uma questão aqui, né? E os dinossauros? Eu tenho algumas hipóteses. Talvez não seja nem ideal chamar de hipótese, né? Mas eu tenho algumas ideias do que pode ter acontecido em relação aos dinossauros e outras coisas, né? De volta, de fontes de estudiosos da área, não fontes da minha cabeça, vozes da minha cabeça, né? Existe muito debate sobre todas essas questões na internet e eu vejo tantos pontos de vista com os quais eu concordo e também vejo pontos de vista com os quais eu não concordo. É bom a gente ter esses pontos de vista diferentes, né, pra gente ter um pensamento um pouco mais crítico em relação às coisas que a gente ouve, certo? Cerraram-se as fontes do abismo profundo e as comportas dos céus. A gente já viu aqui que é impossível cerrar fontes de abismos, então provavelmente também devem ser muito difíceis que existam comportas no céu, né? Aqui são termos não literais ou sendo utilizados, né? Eu não sei qual é a palavra para usar nesse caso, mas esses termos não são literais, tá? São gramaticamente corretos, né? São encaixáveis nesse contexto, mas não são literais, tá? Até porque se você olha para cima você não vai ver uma comporta no céu, né? É meio lógico isso. E as águas foram se retirando gradualmente, indo e voltando de sobre a terra, e ao fim de 150 dias começaram a minguar. Indo e voltando, aqui deve estar falando a respeito das marés, né? Maré alta, maré baixa, 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 maré alta, até que as águas começaram a minguar, certo? Talvez as águas tenham escorrido para onde hoje são os oceanos, né? Aqui a gente pode falar um pouco a respeito da tectônica de placas, né? As placas tectônicas começaram a se elevar e as águas começaram a decair dessas placas tectônicas que se elevavam, né? Por isso que as águas começaram a minguar em um lado, mas em outros não. Tá acabando a bateria do celular, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente conseguiu comentar sobre Gênesis capítulo 8, os versículos 1, 2 e 3. Talvez no próximo vídeo eu faça comentários sobre Gênesis capítulo 8, versos 4 em diante. Fico por aqui, até a próxima. Falou!